O canhão Gal 8 Avenger tem 7 canos rotativos. Dispara 3.900 projéteis por minuto. Cada projétil é um penetrador de urânio empobrecido, viajando a Mach 3. Quando a primeira rajada saiu daquele canhão sobre o Estreito de Hormuz, 44 lanchas de ataque rápido dos do IRGC. Os iranianos se aproximavam do USS Abraham Lincoln por 3 direções simultaneamente. 6 baterias de mísseis costeiros tinham bloqueio de radar. 4 drones suicidas já estavam dentro do perímetro defensivo do porta-aviões. Teherã passou 3 anos construindo a armadilha perfeita. Ela durou 38 minutos. Não por causa de um sistema de mísseis de $1 bilhão. Não por causa de um caça furtivo. Não por causa do grupo de ataque de porta-aviões mais avançado já montado. Por causa de uma aeronave de 50 anos que o Pentágono tentou descartar 5 vezes. O A-10 Thunderbolt II acabou de reescrever as regras da guerra naval sobre os 21 milhas mais perigosas da superfície da Terra. E o Irã nunca viu isso vindo. 840 mil barris de petróleo fluem pelo Estreito de Hormuz a cada hora. Cada petroleiro, cada superpetroleiro, cada gota de petróleo do Golfo com destino à Europa, Ásia e América passa por este único corredor. O cálculo do Irã era brutal e simples. Forçar o Lincoln a parar, mesmo por 6 horas, e você faz os preços globais do petróleo dispararem 40% antes do amanhecer. Mas o Irã cometeu 5 erros catastróficos. E o erro número 5, o que encerrou tudo, foi não considerar uma aeronave que já estava orbitando silenciosamente a 15 mil pés, esperando. Armada. Paciente. Todos nós já tivemos aquela ferramenta. A velha confiável. E talvez seja uma frigideira de ferro fundido que seu avô usava. Talvez seja uma caminhonete dos anos 1970, que ainda liga toda manhã quando o substituto moderno está na oficina. Ela não tem tela sensível ao toque, não tem sensores, mas quando tudo mais falha, ela simplesmente funciona. Esse é o A-10 Warthog. E sobre o Estreito de Hormuz, ele acabou de fazer algo que será estudado nas escolas de guerra naval pelos próximos 50 anos. Esta é essa história. Aqui está o que tornou esse momento diferente de cada confronto anterior no Golfo Pérsico. O Irã não enviou 44 barcos para vencer uma batalha naval. Eles enviaram 44 barcos para vencer um problema matemático. Um interceptador R, IM-162, e esse M custa $1,1 milhão. Uma lancha de ataque rápido do IRGC custa menos que uma caminhonete usada. E esta é a equação que Teherã construiu toda a sua estratégia de Hormuz. Forçar a marinha dos EUA a disparar mísseis caros contra alvos baratos até o depósito esvaziar. Uma vez que as células de lançamento vertical estivessem secas, o porta-aviões perde sua escolta. O grupo de ataque se fragmenta. O golpe decisivo passa pela brecha. Por 2 décadas essa lógica se manteve. Não havia resposta limpa. A marinha dos EUA tinha poder de fogo para destruir qualquer enxame. Mas o custo de fazê-lo, míssil por míssil, era estrategicamente insustentável. Cada ESSM disparado era um buraco na defesa do navio. E um reabastecimento especializado em porto leva dias. O Irã não estava tentando superar a América em poder de fogo. Eles estavam tentando superar a América em gastos. Então o A-10 chegou e trouxe uma arma que custava $22 mil por disparo. O foguete APKWS parece sem graça. É um foguete não guiado padrão de 2,75 polegadas. O mesmo design básico que os militares americanos disparam de helicópteros desde a Guerra do Vietnã. Mas equipado com um kit de guiamento a laser, 4 aletas no meio do corpo respondendo à energia laser refletida. Ele se torna algo completamente diferente.
Erro circular provável de menos de 1 metro. Custo unitário, $22 mil, contra uma lancha rápida do IRGC de $50 mil. A matemática finalmente favoreceu a América. O A-10 carrega 38 desses foguetes em pods sob as asas. Isso é 38 mortes de precisão antes do piloto sequer tocar o gatilho do GAU-8. E o próprio GAU-8 carrega 1.150 projéteis de munição perfurante de 30 milímetros. Na taxa de engajamento usada sobre Hormuz, o piloto do A-10 havia usado menos de 25% desse carregador após 38 minutos de combate contínuo. O Warthog poderia ter ficado sobre o estreito por mais 4 horas. Teherã não tinha mais nada para enviar. Bem acima do engajamento, uma aeronave de patrulha marítima, P-8. A Poseidon funcionava como o cérebro de toda a cadeia de destruição. Seu radar, a P-10, mapeou cada lancha do IRGC em tempo real. Quais embarcações carregavam metralhadoras pesadas? Quais carregavam lançadores de foguetes? Quais eram os barcos de comando coordenando os movimentos do enxame? Esse quadro completo de alvos foi enviado diretamente para a cabine do A-10 via Datalink, Link 16. O piloto não precisou caçar. Cada alvo já estava encontrado e classificado e aguardando com uma solução de tiro calculada antes da primeira lancha iraniana completar sua manobra de bloqueio. É isso que muda a guerra. Não o canhão, não o foguete, a integração do sensor ao atirador em milissegundos. Uma plataforma de 50 anos conectada a um sistema nervoso do século XXI e, de repente, a doutrina naval mais avançada que o Irã já montou se tornou uma lista de alvos num display de cabine. 14 horas e 43 minutos. 44 lanchas do IRGC são lançadas. 6 baterias de mísseis costeiros são ativadas. E a 18G Growlers, já no ar, eliminam todas as frequências de radar iranianas em 0,8 segundos. 6 baterias ficam cegas antes de um único míssil sair do trilho de lançamento. 14 horas e 45 minutos. Primeiro, A-10 desce de 15 mil pés para o envelope de engajamento. O display tático mostra 44 ícones de alvo brilhantes. P-8, atualizando posições em tempo real lá de cima. O piloto seleciona a formação de liderança. 12 barcos se aproximando rapidamente pelo lado de Boreste do Lincoln. 14 horas e 46 minutos. Primeiro lançamento de APKS. Designação laser na popa do motor da lancha líder. Motor do foguete ignita. Aletas de guiamento se abrem. Impacto. Precisão de 1 metro. Motor destruído. Barco morto. Segundo barco. Terceiro. Quarto. A formação de Boreste colapsa em 50 segundos. Os caçadores viraram destroços estáticos. 14 horas e 47 minutos. Segundo. A-10 engaja a aproximação pelo bordo. 14 lanchas em formação de pinça. Mesma sequência. Destruição de motores. Um por um. A pinça coordenada vira um campo de destroços espalhados. 14 horas e 49 minutos. Primeiro, A-10 muda para o canhão. GAU-8. Avenger gira em 0,2 segundos. O som alcança cada marinheiro do IRGC no estreito simultaneamente. Um rugido mecânico diferente de qualquer coisa que já ouviram. O piloto entra numa descida de 30 graus. Retículo CC e P no HUD. Vento. Velocidade aérea. Ângulo de mergulho. Tudo calculado. Rajada de 0,7 segundos. 45 projéteis. O barco deixa de existir. 14 horas e 51 minutos. 4 drones Shahed alcançam o perímetro interno. CIWS Phalanx responde. 4.500 projéteis por minuto. Todos os 4 destruídos a 800 metros do casco. 14 horas e 53 minutos. Contagem do enxame reduzida para 14. As lanchas restantes tentam fugir em direção à costa iraniana.
O A-10 é mais rápido que qualquer lancha. Ele retorna. Uma curta rajada do GAU-8 pelo proa de uma lancha em fuga. O barco para. A tripulação abandona a embarcação. Isso acontece mais 4 vezes nos próximos 6 minutos. Esta é a dimensão psicológica que Teherã nunca calculou. O A-10 não vai embora. Ele circula. Motores zumbindo em baixa altitude, observando, aguardando. Seu tempo de permanência sobre uma zona de alvo é medido em horas, não minutos. O IRGC não pode se esconder, não pode esperar, não pode durar mais que ele. O P-8 acima vê tudo. O A-10 abaixo alcança tudo. 14 horas e 55 minutos. O USS Indiana envia um único ping de sonar ativo em direção a 3 submarinos iranianos escondidos sob a rota de navegação comercial. Vocês foram encontrados. Os 3 iniciam retirada de emergência. 14 horas e 58 minutos. O USS Gravely dispara 6 Tomahawks contra as baterias de mísseis costeiros. Tempo de voo de 4 minutos. 15 horas e 2 minutos. Todas as 6 baterias costeiras iranianas destruídas. Detonações simultâneas ao longo da costa norte de Hormuz. Veículos de lançamento, sistemas de radar, reboques de comando, crateras. 15 horas e 4 minutos. Varredura final do A-10. Últimas 7 lanchas paradas ou rendidas. Tripulações no convés, mãos levantadas, claramente visíveis de 500 pés de altitude na luz perfeita da tarde. 15 horas e 8 minutos. 380 fuzileiros navais lançam do USS Bataan. 16 MiG-22 Ospreys. 3 postos de observação costeiros do primeiro ARGC atingidos simultaneamente. 8 comandantes capturados. 3 anos de planejamento operacional apreendidos num único disco rígido de laptop. 15 horas e 21 minutos. Engajamento completo, 38 minutos. Menos de 25% do carregador do GAU-8 gasto. 0 baixas americanas. 0 danos ao Lincoln. A mídia estatal iraniana foi ao vivo em 2 horas. A manchete IRGC defende com sucesso as águas iranianas contra a agressão americana. Enquanto isso, as imagens de satélite do Pentágono mostraram ao mundo algo diferente. 6 locais de baterias costeiras, crateras fumegantes. Da 41 das 44 lanchas de ataque rápido do IRGC. Afundadas, paradas ou capturadas. 3 submarinos iranianos, fotografados na superfície em procedimento de emergência, correndo para casa. 3 postos de observação. Escombros. E o Lincoln, já ancorado no Bahrein. No prazo, sem nunca ter reduzido a velocidade um único nó. Os capitães de petroleiro esperando fora do Golfo de Omã receberam sua atualização das seguradoras da Lloyd's of London às 18 horas e 15 minutos. Estreito de Hormuz, aberto. Prossigam. Há uma razão pela qual o Pentágono tentou aposentar o A-10 5 vezes. Ele é barulhento, é lento, não é furtivo, não pertence a um mundo de caças de 5ª geração e mísseis hipersônicos. Todo contratante de defesa que já olhou para o Warthog viu um anacronismo, uma relíquia. Se uma solução da Guerra Fria para um problema da Guerra Fria. Eles estavam certos em tudo, exceto na coisa mais importante. O A-10 não foi construído para zimar a guerra que os contratantes de defesa imaginaram. Foi construído para a guerra que realmente acontece. A guerra de volume, de persistência, de alvos numerosos e orçamentos limitados e inimigos que estudaram suas fraquezas mais cuidadosamente do que você estudou as deles. O Irã estudou a marinha dos EUA por 2 décadas e encontrou uma fraqueza real. Assimetria de custos. O míssil que custa mais do que o alvo que destrói. Eles construíram toda uma doutrina em torno de explorar essa fraqueza. O A-10 e o foguete APKWS fecharam essa lacuna em um único engajamento. $22 mil por morte de precisão. 38 foguetes.
38 barcos removidos da equação antes do GAU-8 disparar. E quando disparou, 1.150 projéteis de urânio empobrecido que não discriminam entre um tanque e uma lancha. Energia cinética é energia cinética. A física não se importa com doutrina. O Warthog não é o futuro da guerra. É algo mais valioso do que o futuro. É a solução para o problema que existe agora. Hoje, nas 21 milhas mais perigosas da Terra, o Irã construiu a armadilha perfeita. O A-10 voou direto para o meio dela. Ignorou o fogo de metralhadora das lanchas abaixo, absorveu os impactos de armas leves na banheira de titânio de sua cabine e continuou entregando fogo até não haver mais nada para atirar. Isso não é sofisticação, é algo melhor. É uma máquina que se recusa a parar. O Estreito de Hormuz está aberto. O Lincoln está no Bahrein. O Warthog está de volta à altitude, esperando. Os eventos, diálogos, operações militares e resultados descritos neste vídeo são inteiramente fictícios e criados exclusivamente para fins educativos e de entretenimento. Este é um cenário hipotético de "e se?", baseado em informações disponíveis publicamente sobre capacidades militares reais, sistemas de armas e tensões geopolíticas. Nenhuma parte deste vídeo deve ser interpretada como um relato factual de eventos reais. Todos os engajamentos militares, números de baixas e detalhes operacionais mostrados são dramatizados e não representam incidentes reais. Não glorificamos a guerra ou a violência. Nosso objetivo é analisar tecnologia e doutrina militar em um formato envolvente. Recomenda-se discrição do espectador.